E nós vamos fazer agora um alerta muito sério. Nós vamos conversar sobre uma temática importantíssima, que é o combate à adultização infantil. A adultização precoce, muitas vezes acontecendo na nossa casa, com alguém que a gente conhece. Quais os perigos desse grande desafio? Por que é tão importante cuidarmos, preservarmos a nossa infância? Nós vamos conversar sobre este assunto com a psicóloga Claudineia Sartori aqui conosco. Muito obrigada pela presença da senhora. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Queria começar falando justamente sobre essa questão. O mundo está cada vez mais corrido e a impressão que dá que as crianças também estão crescendo cada vez mais rápido. Não só no sentido literal de estarem maiores, mas um comportamento muitas vezes adulto para determinada idade. Isso é de fato um fenômeno? E quais os riscos desse comportamento? Então, para a gente entender, isso que está acontecendo, acho que a gente tem que fazer uma reflexão antes. O que é ser criança? Então, criança é aquela que pode brincar, ela pode pular, ela pode brincar na rua. Agora nem dá muito para brincar na rua, porque não tem espaço, mas teoricamente era para isso a fazer. Então, o que acontece? O que a gente vê nas crianças hoje? Elas têm umas rotinas muito fechadinhas, então acordam, vão para a escola, às vezes ficam o dia inteiro na escola, ou mesmo aquelas que não ficam o dia todo, às vezes chegam, tem que cuidar do irmãozinho. Então, a gente está exigindo da criança, cada vez mais, comportamentos de adultos. Então, assim, a gente esquece que ela está ali para brincar, que não é para ela ter tantas responsabilidades, algumas responsabilidades sim, mas a gente acaba exigindo muita coisa da criança, nós adultos. E isso acaba refletindo nesse comportamento mais maduro, mesmo não sendo adequado para a idade. Porque é importante a infância, dentro da formação, do caráter, questões físicas, psicológicas de um ser humano. Sim, não, com certeza, Então, a gente tem que lembrar assim, o que a gente está fazendo quando a gente exige isso da criança? A gente está tirando de algum lugar, que era para ela estar brincando e eu estou exigindo que ela faça outra coisa, E quando eu digo eu, somos nós, professores, os pais, a sociedade. É verdade. Isso é muito importante. Eu acho até importante a gente ressaltar que a Boa Vontade TV, a gente apresenta sempre as ações da Legião da Boa Vontade, que trabalha há mais de 65 anos, inclusive levando educação a crianças, jovens, e a gente tem sempre aqui a repercussão das atividades que acontecem em sala de aula e nas escolas e nas unidades educacionais da instituição, há sempre esse espaço para o brincar. É claro que a educação é levada muito a sério, a formação educacional é de grande seriedade, mas também esse espaço do aprendizado pela brincadeira, porque acho que às vezes a gente distancia a importância desse brincar e acaba exigindo que um comportamento diferenciado seja feito. Então, as crianças que são muito agitadas, a gente quer que fiquem calminhas e tudo mais, não é? Nossa, assim, a gente não tem ideia de como brincar é importante para a criança. A criança, ela precisa brincar, ela precisa fantasiar, ela precisa criar, E é muito simples brincar com criança, De repente você tem uma caixa de papel, você já pode criar alguma coisa, Ela não exige tantas coisas elaboradas, E o brincar é fundamental para a formação da criança. Agora, Claudineia, às vezes a gente olha os pais e eles falam assim, mas meu filho brinca de videogame, brinca com os equipamentos tecnológicos, como aqueles tablets e tudo mais, tem celular. Isso também contribui para um amadurecimento mais acelerado dessas crianças? Então, assim, a tecnologia existe, não tem como a gente evitar. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um videogame, Então também eu não posso tirar tudo isso da criança. O que eu posso fazer é dar opções, Então tá bom, ela brincou um pouquinho lá no videogame, então vamos brincar, vamos colar, vamos pintar, Vamos jogar um jogo de tabuleiro que é tão simples, E também assim, os pais hoje em dia, eles têm uma vida muito corrida, Então durante a semana às vezes não dá tempo, Então eles chegam, vão pegar as crianças que às vezes estão na escola, estão na casa dos avós, e de noite às vezes não dá tempo mesmo. Então os pais até ficam se cobrando, puxa, eu não consigo fazer isso com os meus filhos. Mas aí tem o final de semana. Aí você tem que aproveitar. Exatamente. Então, assim, você já brincou com videogame? Então, vamos andar de bicicleta. As atividades mais livres, exatamente. A gente tem perguntas de pais aqui que são preocupados com esse assunto. De Florianópolis, Santa Catarina, o Fernando Lima diz o seguinte: meu filho tem 6 anos e é sempre muito calado e sério.
às vezes me surpreende com falas mais adultas. Isso já pode indicar que ele está amadurecendo antes do tempo? Preciso me preocupar? Então, a gente tem que ver que contexto que essa criança está inserida, né? Então, o que a gente observa hoje? As famílias, né, geralmente é o primeiro filho, é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, e naquela família só tem adulto. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai reproduzir o comportamento daqueles que a Exatamente, cercam. né? Então, assim, o adulto fala mais difícil, fala uns termos mais difíceis, então a criança reproduz. E a criança é exatamente isso, né? O meio que ela está, ela vai reproduzindo. Então, assim, se é a situação, né, o que a gente tem que observar? Quando ele está com crianças, como é que ele é? Ele consegue brincar, ele consegue ser criativo. Com criança, ele fala igual criança, então não precisa se preocupar, né? Os pais têm que estar atentos a isso, né? Com as crianças, como é que o meu filho está? Certo. Né? Porque também se ele vive num ambiente adulto, ele vai Não vai acabar... ter... Uma outra pergunta vem de Umuarama, no Paraná. A Isadora Vasconcelos diz que a filha dela tem 9 anos e está querendo colocar salto alto, usar maquiagem. E ela acha que não é o momento, porque a menina ainda é uma criança. Como que ela pode fazer com que a filha entenda que ainda não é a hora? Então, acho que a melhor coisa que nós temos é conversar, sempre. Né? Então, assim, uma criança de 9 anos, ela já consegue entender, né? Se a mãe chegar, sentar e conversar com ela, ela vai entender. Né? Por que eu não posso usar maquiagem? Porque a pele dela não está preparada para isso ainda. Por que eu não posso usar salto alto? Porque a coluna não está formada. Nós, adultos, já temos que tomar cuidado. Então, assim, o melhor caminho é ela conversar com a criança. E tem uma característica assim, a criança, ela é muito imediatista, então ela não consegue saber o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. E o adulto, sim. Então, cabe ao adulto conduzir sempre. Sem dúvida. Né? Claudineia, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, falar de um assunto tão sério e convidá-la para voltar para a gente continuar fazendo esse bate-papo. Eu que agradeço, eu em nome da Clínica Equilibra agradecemos o convite.